Fala aí, minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre a vitória do Inter Miami por 2-1 sobre o Philadelphia Union e, é claro, mais especificamente sobre o retorno do Messi, que infelizmente passou essas 2 semanas e meia fora. Afinal de contas, infelizmente, mesmo o Messi teve aquele probleminha na sua coxa, que é quase uma coisa crônica, pelo que a gente vem acompanhando recentemente, mas por conta disso, infelizmente, o Messi perdeu 2 dos confrontos que a gente mais gostaria de ver ele em campo com a seleção da Argentina contra o Uruguai, mas principalmente contra a seleção brasileira, todo mundo naquela expectativa de ver novamente Messi e Neymar juntos, embora, claro, sendo rivais dentro de campo, mas infelizmente acabou não acontecendo. O Messi teve que passar essas 2 semanas e meia longe dos gramados, mas o que a gente viu hoje, ele recuperado, já voltando a campo, jogando uma minutagem bem interessante, entrou no 55, e surpreendentemente não porque é o Messi, então a gente também não pode se surpreender com essas coisas, a gente pode se encantar, mas se surpreender, realmente não consegue. É uma coisa que ele faz sempre que ele quer, praticamente, né? Entrou e em menos de um minuto conseguiu fazer o seu gol, mas vamos por ordem então. O Inter Miami consegue uma vitória bem interessante sobre o seu adversário, um 2-1 sem sofrer muito defensivamente, mas também sem proporcionar grandes lances de perigo ofensivo, especialmente quando o Messi não estava em campo. Depois que o Messi entrou, acho que o Inter Miami, por motivos óbvios, levou mais perigo ao seu adversário e poderia ter saído com um placar maior. Não acompanhei com tanta atenção quando o Messi não estava em campo no primeiro tempo, porque ainda estava fazendo o jogo do vídeo do Grêmio, da vitória em cima do Atlético Mineiro, enfim, tinha uma função aqui de aniversário também, mas o que a gente pode falar é que o Inter Miami continua na liderança, ali na MLS, com 13 pontos, e o canal está quase conseguindo alcançar 13 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda aí, para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, é de extrema importância, tá certo? Dito isso, rapaziada, o Inter Miami até fez um jogo interessante no primeiro tempo, ainda sem o Messi, consegue abrir o placar ali com o gol do Robert Taylor. Antes disso teve aquela cabeçada do Fafá na trave, que quase conseguiu abrir o placar mais cedo, mas o gol de fato veio naquela jogada do Jordi Alba, um bom contra-ataque, que ele faz a inversão ali rasteira pro Creemansky conseguir colocar pro Robert Taylor fazer aquele gol, uma jogada bem trabalhada do Inter Miami, que taticamente até se comportou de forma interessante. Aos poucos, meio que a passos de tartaruga, a gente tá vendo uma evolução do time do Mascherano em relação à equipe do Tata Martino, que era muito mais um Deus nos acuda e bola pro Messi, ver o que podia acontecer. Me parece que o Mascherano, aos poucos, de uma forma ainda meio lenta, gradual, tá conseguindo organizar esse time dentro de campo. E aí sim, no segundo tempo, vira o intervalo, com 10 minutos sai o autor do gol, o Taylor, pra entrada do Messi, que, cara, surpreendentemente não, como eu disse, de uma forma encantadora, o Messi, com 1 minuto e meio dentro de campo, consegue fazer já o seu gol, numa jogada que é característica dele, aquela uma leve gingada de corpo puxando para a direita para finalizar no canto do goleiro, abre um 2-0 bem interessante para o Inter Miami, ainda homenageou o Novak Djokovic, que ele acompanhou no meio dessa semana ainda, enfim, os dois trocaram ali umas palavras e o Messi acabou homenageando ele no jogo de hoje através desse gol. Foi interessante ver a movimentação do Messi também em questão de confiança, achei que de repente ele ficaria um pouco mais preso, não se movimentaria tanto, mas cara, pô, a gente viu o Messi correndo de novo. E na última vez que ele tinha se lesionado e voltou, eu já tinha ficado muito feliz. No mesmo jogo que ele se lesionou, na verdade, o jogo que ele infelizmente teve essa lesão que tirou ele da data FIFA, eu já tinha ficado muito feliz com a movimentação do Messi, ainda falei pra vocês que ele tinha voltado pra defesa, ali tava ajudando no ataque, correndo, dando arrancadas, dribles, enfim, é uma coisa que me deixa com menos segurança de elogiar o preparo físico do Messi, porque hoje, aí sim, surpreendentemente, eu achei interessante as arrancadas ali que ele deu, as tentativas de drible, a movimentação dele, mas eu não consigo mais sentir uma segurança de elogiar isso, sabendo que a qualquer momento, infelizmente, por ele estar num time que não tem a mesma competitividade onde ele jogou na Europa, tem mais possibilidade dele, infelizmente, ficar lesionado ou ter algum problema físico que tire ele por uma semana, 2, um mês. Torço mais para que isso não aconteça de maneira nenhuma, porque afinal de contas é uma pena pro futebol, é o futebol que perde sem o Messi. Dito isso, rapaziada, foi interessante sim ver a movimentação dele então através de dribles, jogadas, passes. Cara, é um pecado o Suárez ter batido tão mal. Aliás, antes de falar sobre isso, o Suárez, por incrível que pareça, daquela patrocinadora do Inter Miami, ganhou o prêmio de melhor em campo. Pela Apple TV foi o Messi, mas a patrocinadora deu pro Suárez. Não consegui entender, sinceramente. Não sei se a assistência pro gol do Messi foi suficiente para isso. Mas enfim, o Messi então, é um pecado aquela assistência pro Suárez não ter se tornado uma assistência pela péssima finalização do Luizito. Afinal de contas, o Messi domina uma bola já nos acréscimos da partida, cara, é surreal. Um domínio com chapéu, um chapéu meio que em formato de meia-lua, cara, é inacreditável.
Quando a gente pensa que não tem mais um drible para ele fazer algum tipo de gol, ele vai lá e aí sim surpreende a gente. Ele faz esse lance, toca pro Suárez, arranca com a bola e o Suárez infelizmente acaba batendo muito mal. Teve outra chance também já nesse finalzinho de partida, quando o goleiro acaba saindo errado, o Messi domina rapidamente, toca de 3 dedos pro Suárez, que poderia de fato ter rolado pro Messi fazer aquele gol. Ele infelizmente foi fominha e acabou finalizando em cima do zagueiro, perdão. Confesso que não entendi o que o Suárez quis fazer naquele lance, mas era uma oportunidade que talvez pudesse ser gol do Messi, assim como aquela também nos acréscimos, onde ele abre a bola pro Suárez, o Suárez faz o cruzamento e o Messi tenta de cabeça, mas o goleiro acabou defendendo. Antes disso a gente teve também o gol ali do Philadelphia Union, um golaço, diga-se de passagem, ali o cara dominou e bateu numa extrema força. Um belo gol ali do Philadelphia também, mas que, cara, no fim das contas não mudou absolutamente nada da partida. O Inter Miami mereceu a vitória, acho que jogou pra isso e através dos pés do Messi então conseguiu consolidar um resultado mais interessante e precisa muito do Messi agora de fato para o jogo desta quinta-feira. Aliás, se tudo correr como previsto, planejado, dentro de condições normais, o Messi poder atuar livremente agora, já que na teoria não tem mais essa lesão, o próprio Mascherano elogiou e disse que o Messi está recuperado na entrevista pós-jogo. O Inter Miami vai precisar muito então do Messi, afinal de contas, quinta-feira e domingo, duas datas bem próximas dessa próxima semana, o Inter Miami tem desafios, né? No domingo é contra o Toronto, mas antes disso, na quinta-feira, um desafio mais importante ainda nessa fase de mata-mata da CONCACAF Champions Cup contra o Los Angeles FC, né? O time, inclusive, onde joga o Giroud e também o Lloris, dois dos franceses que estavam naquela final de Copa do Mundo quando o Messi ganhou em cima da França. Então, é um jogo muito importante, um jogo-chave que o Messi tem que estar disponível, 100%. Torço para que ele seja titular nessa partida, porque é um jogo mais difícil do que o Inter Miami teve na última fase, quando também acabou passando sem sofrer muitos riscos contra aquela equipe, acho que era até da Jamaica. Era isso, né? Não tô errado. Enfim, rapaziada, é basicamente isso que eu tenho para falar com vocês sobre esta partida do Messi. Peço novamente aí humildemente que você deixe seu like, se inscreve no canal. Se você gosta de Messi, compartilha o vídeo. Tem também aí, sempre indico que possível, o mini documentário que eu produzi sobre números e feitos do Messi no El Clásico no período de Barcelona, que quem sabe um dia ele volte ainda, né? O contrato com o Messi com o Inter Miami está acabando neste final de ano. A partir da metade desse ano ele já pode assinar um pré-contrato, enfim, vamos ver o que vai acontecer na carreira do Messi daqui pra frente. Você já gostou de já ter informação de Cristiano Ronaldo no Inter Miami, mas confesso pra vocês que eu não tenho muita expectativa sobre isso. Enfim, rapaziada, bom final de semana pra vocês, bom domingo, boa segunda-feira, boa semana. Deus abençoe vocês aí e forte abraço. Obrigado por tudo, é muito gratificante poder acompanhar os comentários de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu ainda sou um cara que tenta responder todo mundo que comenta. Mesmo que às vezes isso aí custe um tempinho, mas eu tô sempre lendo. Pelo menos ler, vocês podem ter certeza que eu leio. Tamo junto agora sim, beijo pra vocês, até a próxima.